Flor do Caribe, capítulo 1, segunda-feira, 31 de agosto de 2020. A novela se inicia com a narração de um senhor até então não identificado que conta como uma lembrança que o perturba até hoje de seus pais entrando em um trem que os levaria a um campo de concentração nazista em Amsterdã, Holanda, em 1944. No mesmo dia, ele fugiu correndo para longe daquele trem que o levaria à morte, sem ter para onde ir em um mundo governado pelo mal. E a cena volta para os dias atuais, 70 anos depois, onde ele aparece perturbado nas dunas do Rio Grande do Norte pelos barulhos dos aviões. Na cena seguinte, Candinho aparece falando com a cabra Ariana, que ela deve se comportar. Seu Samuel, o senhor que narrou a história no começo, esbarra em Candinho, que pergunta: "Oi, que bicho mordeu seu Samuel?" Dona Olívia chama Thaís para acordar e ir apanhar o leite com Candinho. Ela diz que tá indo, mas se cobre novamente. Então, Dona Olívia sai para pegar o leite com Candinho e pede para ele se apressar, porque ela está com feijão no fogo. Ele se anima com a comida que ela vai fazer, mas logo diz que a cabra Ariana tem tetas e não torneira de leite. A cabra foge assustada com o barulho de aviões passando. A cabra Ariana vai parar na cama da dorminhoca Thaís, que acorda assustada chamando sua mãe. Candinho chega correndo no quarto e logo sai em defesa da cabra, dizendo que a cabra só se assustou, e completa: "Culpa do teu irmão lá em cima", se referindo ao irmão dela que estava pilotando um avião barulhento. Esther aparece toda animada, chamando o pai e a mãe para avisar que Cassiano estava de volta. Logo, seu Samuel, pai de Esther, chega em casa apavorado e ela imediatamente vai acalmá-lo e pergunta: "Foi aquela visão de novo, pai?" Ela pede para ele respirar e se acalmar e diz que vai chamar a mãe para pegar o remédio dele. Esther corre até lá fora e chama sua mãe Lindaura para ver o pai, e ela logo questiona o que houve com ele dessa vez. Esther explica que é por causa do avião. Lindaura, que conversava com Candinho, entra na casa correndo. Candinho fala com Esther que o barulho é por causa do namorado dela, Cassiano. Ela fica toda feliz, toda boba, e sai de carro para tentar encontrá-lo. Lindaura acalma o marido com um copo de água e explica que o barulho vem de Cassiano e não dos ataques que seu Samuel achava que iriam acontecer. A cena a seguir mostra Cassiano na aeronave, admirando a paisagem ao levantar a viseira do capacete e dando ordem ao pelotão para manobras aéreas. Nas dunas, um trabalhador grita: "Seu Chico, seu filho!", apontando para as aeronaves. Na cena seguinte, vemos uma festa na piscina e Alberto acaba molhando a empregada Zuzuquinha com champanhe. E ela reclama: "Alberto, olha só o que você fez, Alberto!" E ele responde dizendo que ela fica muito gostosinha com o uniforme molhado. Ela reclama que o uniforme fica grudento e ele a pega no colo dizendo que é só lavar. Ela diz que o avô dele quer falar com ele agora. Alberto diz que vai lá falar com ele. Porém, antes disso, ele fala para ela aproveitar o dia de sol e a joga na piscina com o uniforme e tudo. Alberto entra e a empregada Doralice reclama com ele que ele está molhando a casa inteira. Ele pega uma toalha e ela afirma que o avô dele tem razão, que lhe falta um parafuso a menos. Ele pede que ela fale algo útil e pergunta onde está o Quirino. Ela diz que ele está abastecendo o barco como ele pediu. Ele dá um beijinho nela no rosto e sai. Chegando no escritório do seu avô, Alberto logo é chamado a atenção pelo seu avô por estar molhando o tapete preferido de sua avó e também por não estar apresentável. Alberto pede perdão pelo tapete molhado e seu avô diz que ele nunca o deixa na mão, assim como pode sempre contar com ele. Mas seu avô o chama para dizer que o assunto é urgente e é relacionado aos exames que ele fez. Alberto logo se preocupa se é algo grave e seu avô faz uma metáfora com elefantes para dizer que sua hora está chegando, mas que ele viveria através de Alberto, seu neto. Por isso, ele investiu na educação dele para que ele assuma os negócios da família.
Alberto fica sem saber o que dizer. O avô de Alberto enche a bola dele, dizendo que ele nunca o decepcionou, ao contrário de seu falecido pai. Alberto diz que gostaria de continuar sem decepcioná-lo, mas que ele escolheu outra vida para viver, e que seu falecido pai é que sabia viver direito. O avô dele, meio irritado, diz que o pai de Alberto foi um festeiro e inútil, que só gastava o dinheiro dele com iates e festa. E questiona se é realmente essa vida que Alberto quer levar. E continua dizendo que não aceita não como resposta, que Alberto já teve seus dias de playboy e que ele tem que assumir a presidência do grupo das empresas Albuquerque. Alberto afirma que não quer e pede para o avô contratar um administrador bem graduado na presidência. Seu avô diz que não quer colocar um qualquer fora da família para tomar conta da empresa com um salário milionário. Alberto vira as costas e sai, deixando Dionísio falando sozinho. E seu avô o questiona se é assim que ele retribui tudo o que ele fez por ele. Alberto diz que sua vida está no Rio de Janeiro e que ele veio à vida a passeio. E pede por favor para o avô não o prender na administração da empresa. O avô não se dá por vencido e continua questionando se ele vai querer continuar com essa vida de festas. Alberto diz que, falando em festas, os convidados estão lá fora esperando por ele. E diz que o avô está forte e vai conseguir resolver esse problema sozinho. Na cena seguinte, Cassiano pousa e Rodrigo pergunta: Cassiano, o que foi aquilo, cara? Que passagem baixa foi aquela? E Ciro diz que ele está ficando cada dia mais louco. Cassiano pergunta se algum deles o deixou de seguir e completa dizendo que não comanda quem é melhor, mas todos eles juntos. Esther então encontra Cassiano e o abraça dizendo que estava morrendo de saudade. E os dois saem juntos de carro. Eles chegam na praia e ela diz que o ama demais, mas só o vê de vez em quando. Ele explica dizendo que isso é só o trabalho dele. Ela completa dizendo que fica burra quando está longe e ele questiona: burra? Você fica linda. Eles dois se beijam à luz do sol e depois correm para a água. Cassiano diz sentir falta da boca dela, do cheiro dela inteira. Eles escusam um buzinaço e vão ver o que é. E avistando, ele vê o barco de Beto. Esther fica paralisada e fala que parece que ele resolveu dar as caras. Cassiano diz que Beto não aparece lá há 2 anos, no mínimo, e chama Esther para ir até lá. Quirino os recebe no barco e diz para ficarem à vontade. Beto chega e vai ao encontro do casal. Enche a bola de Cassiano dizendo que ele é o cara e elogia o corpo da crescida Esther. Alberto fala com Cassiano que viu uma matéria sobre ele transportando um coração para transplante de uma menina de 4 anos e o parabeniza por ter realizado o sonho de criança de ser piloto. Esther diz que eles também os veem no jornal, mas com outras manchetes. Alberto Albuquerque e sua nova namorada. Ele se vangloria dizendo que essa é a especialidade dele: arrasar corações. Esther questiona ele sobre como ele consegue viver essa vida 365 dias no ano. E Alberto diz que entende porque ela não quis casar com ele, porque ela é ciumenta. Ela diz que era muito nova e que não deixavam ela se casar com 5 anos de idade. E Cassiano completa: mas deixam agora e ela vai se casar comigo. Cassiano pergunta: o que foi, Beto? Tá surpreso? Ele responde: não, só mais uma disputa que perco para você. Beto pergunta como é se apaixonar. E Cassiano diz que é quando, digamos, algo difícil se torna fácil só por estar ao lado da pessoa que você ama. Beto diz que então nunca se apaixonou. E o casal se beija na frente de Beto, que diz para eles pararem com aquela melação, porque ele é quem é o conquistador ali e que tem uma fama a zelar. Esther diz que também tem uma fama a zelar, a fama de única mulher a ganhar o jogo do homem ao mar, e eles correm para pular na água. Ao saírem da água, Cassiano pede para Esther anotar mais uma que Beto perde para eles, e eles saem do bug. Chegando na casa de Cassiano,
ele a convida para entrar. Ela diz que vai em casa se arrumar para que a mãe dela não a veja igual uma maluca. Beto e Cassiano entram e Dona Olívia chama Beto de Betinho e Cassiano ri e diz que ele já está bem crescidinho. Olívia diz que sentiu saudade dele. Beto responde que também sentiu muita falta dela e principalmente da comida deliciosa dela. E ela o convida para almoçar. Beto agradece, mas sem jeito diz que não está vestido para um almoço em família. Mas Cassiano logo se oferece para emprestar uma roupa. Beto então diz: só se for a sua farda de tenente, brincando. Na cena seguinte, Esther chega em casa e fala ao vento: Mãe, adivinha quem voltou para a cidade depois de 3 anos? A mãe a chama desesperadamente, pedindo para ajudar, e ela corre. Esther chega no quarto e seu pai está arrumando as malas, dizendo que eles estão chegando, se referindo aos soldados da União Soviética. As duas tentam acalmá-lo. Ele loucamente fala da guerra e Esther o surpreende, dizendo que ele não está mais na Holanda. E ele senta e Esther diz que nenhum soldado nazista vai levá-lo para o campo de extermínio. E ele diz que viu os aviões nazistas lá fora, e Esther afirma: eram os aviões da nossa força aérea. Cassiano estava num deles. Meu Cassiano! Ele se acalma e diz que o Cassiano é um bom moço e tem muito valor. Na cena seguinte, enquanto Cassiano pega a roupa, Beto está vidrado na foto de Esther e Cassiano no mural. Cassiano chega e o chama. Beto diz que estava distraído com a foto e Cassiano explica que essa foto foi tirada na formatura e que seu Samuel não queria de jeito nenhum que Esther fosse e que o pai dele, Cassiano, teve que garantir que ela voltaria bem. Beto questiona Cassiano sobre ele estar na academia e Esther livre, leve, solta e linda na praia, e diz que ele não aguentaria. Cassiano conta que quase não aguentou, mas que Esther disse que o amava e que esperaria por ele, e realmente esperou. Beto então diz que achava que o romance deles seria de adolescente. Cassiano diz que Esther é a mulher da vida dele, e Beto o parabeniza por isso e diz que nunca ouviu isso de um amigo. Na sala, Chico chega e o clima fica estranho, e Olívia diz: olha, esse é o Betinho. E Chico responde com olhar e voz de desconfiança: eu sei muito bem quem ele é. Neto de Dionísio Albuquerque. Rapidamente, Olívia fala que ele é amigo de Cassiano e da Esther e pede para ele dar uma mãozinha a ela. Cassiano pede desculpa a Beto pelo seu pai, mas Beto diz que ele é quem deve pedir desculpas e que seu Chico tem razão de cismar com ele e que ele conhece a forma que seu avô trata os funcionários. Na cozinha, seu Chico pergunta para Olívia se esse moleque vai almoçar com eles. Olívia defende Beto, dizendo que ele não tem culpa dos maus feitos do avô e pede para Chico parar de implicância. Chico afirma que a maldade está no sangue dele e que mais dia menos dia ele vai mostrar que puxou o seu avô. Na mesa, Chico deixa o guardanapo cair. Dona Olívia diz que já disse que é para ele pedir. Beto estranha a situação e pergunta o que está acontecendo. Thaís quase fala, mas Dona Olívia interrompe dizendo que isso não é assunto para a mesa. Mas Chico diz que é assunto sim e manda Beto perguntar para o avô dele por que estão todos os salineiros perdendo a visão. E Beto fala: seu Chico, o senhor vai me desculpar, mas eu não falo sobre esses assuntos com meu avô. A gente só discute, não se entende. E agora ele inventou que eu tenho que tocar o negócio da família. Esther pergunta para Beto se ele não acha que já ficou no bem bom tempo suficiente sendo herdeiro. Cassiano encoraja Beto a aceitar, dizendo que seria bom para ele trabalhar em frente ao mar. Seu Chico se levanta e diz que vai escovar os dentes, que precisa voltar para o trabalho, e com voz debochada ele acrescenta: na salina de frente ao mar. Cassiano diz que vai tomar banho e Beto fala que precisa de carona para voltar para casa. Cassiano pede para Esther levá-lo e ela aceita. Esther leva Beto em casa. Chegando lá, ele a convida para entrar e ela recusa, dizendo: não, Beto, tenho que levar uns turistas num passeio de buggy.
trabalho. Já ouviu falar? E ele responde dizendo que ela continua tendo uma ideia errada dele e pergunta se ela ainda não o perdoou. Esther fala para ele esquecer essa história. Ele diz que não consegue esquecer. Esther dá tchau como sinal de que ela não quer falar sobre isso. Mas Beto troca de assunto e pergunta quando é o casamento, que ele tem que ver a roupa de padrinho. Esther diz que Cassiano ainda não comprou nem as alianças e brinca dizendo que vai ter que pedir para o pai dela, que é joalheiro, para fazer as alianças e ela mesma ter que pedir o Cassiano em casamento. Beto diz que Esther resolve tudo e ela fala que o importante é que os reis dos ares e a rainha dos mares se casem. Ela diz que tem que ir e depois que Esther sai com o carro, Beto fala sozinho que um dia ainda vai surpreendê-la. Seu Chico, num tom mais forte, questiona Cassiano por ter deixado Esther levar Beto de carro. Cassiano acha aquilo um absurdo e diz que Alberto é amigo de infância, praticamente irmão. Seu Chico retruca: seu irmão é uma pinóia, é neto de Dionísio Albuquerque. Na cena seguinte, em casa, Beto tira do bolso a foto que ele viu no quarto de Cassiano e relembra um momento em que Esther estava indo à formatura de Cassiano e ele pediu para que ela não fosse e disse que a amava e que poderia dar uma vida muito melhor para ela. Ela mandou ele se calar e esquecer tudo aquilo porque queria continuar sendo amiga dele e dar um beijinho no rosto dele. E então Beto rasga a foto separando os dois e amassando a parte que está Cassiano. Beto vai até o escritório e Dionísio pergunta onde ele se meteu, mas Beto o interrompe e diz que tem uma surpresa para o seu avô. Então pede para o avô preparar os papéis que ele vai assumir a empresa, porque tem grandes motivos para ficar nesse fim de mundo e que já esta noite ele vai dar uma festa para comemorar sua posse. Mais tarde, na festa, os convidados ainda se perguntam qual o motivo daquela comemoração e Cassiano chama Esther para dançar. No escritório, seu Dionísio pergunta para Beto qual foi o motivo que fez ele mudar de ideia. Ele responde dizendo que o motivo tem nome e sobrenome. Dionísio dá os papéis para ele e diz que cuidou de tudo desde 1940 e agora é a vez dele. Beto enaltece o avô e o chama de fenômeno por ter conseguido erguer uma empresa em plena Segunda Guerra Mundial. Dionísio diz que está tudo na papelada, as exportações, salinas e etc. Mas o que tem de mais valioso está numa caixinha. Ele tira dessa caixinha um anel e diz ser de Helga, vó de Alberto, que a deu quando se casaram na Alemanha. E dá o anel para Beto, que pergunta o que ele fará com aquele anel. Dionísio diz que ele um dia terá uma mulher que pedirá em casamento. Alberto pega o anel e diz que ela vai ficar ainda mais linda com esse anel. E seu avô pergunta: ela quem? Na cena seguinte, Samuel está quieto e Lindaura diz que não gosta de vê-lo assim. Ele pergunta se ela tem certeza que a guerra acabou. Ela afirma que sim, a guerra acabou. E ele sussurra sozinho: eles estão por aí. Tomaram meus pais de mim. Eles estão por aí. Na festa, Dionísio comunica a todos que a partir de hoje, o doutor Alberto Albuquerque será o substituto legal das empresas do Grupo Albuquerque e pede um brinde ao futuro de seu neto. Beto, com a palavra, diz que muitas mudanças estão por vir e que aquela noite não era só especial para ele, mas também para o seu casal de amigos, e chama Cassiano e Esther para frente e diz que hoje Cassiano pedirá sua amada em casamento e os deixa meio constrangido. Cassiano pergunta se isso é uma brincadeira, pois ele nem comprou as alianças ainda. Beto diz que não seja por isso e retira do bolso a caixinha com o anel que seu avô acabou de lhe dar e conta que esse anel foi usado pela avó dele e diz ser presente de noivado para eles. Cassiano então fica muito feliz, se ajoelha e pede Esther em casamento aos olhares de Beto. Esther aceita o pedido de casamento
e eles se beijam. Dionísio, seu avô, chama Beto para conversar no canto e pergunta se é assim que ele vai administrar as empresas, dando o anel de sua avó para uma nativa qualquer. Beto pede que seu avô confie nele, pois o anel logo voltará para a família, e diz que esse noivado não vai durar muito, e que a noiva será dele, e que ela logo voltará para ele com o anel e tudo. E assim termina o capítulo de hoje.